Então, muito bom dia para todo mundo que está aqui nesse domingo animadaço para ter aula de ética, a nossa quinta aula. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está assistindo essa aula gravada. Seja bem-vindo a mais um aulão gratuito do professor Renato. Hoje nós falaremos a respeito, de infração e sanção disciplinar. Temas que são mais complicados, mas não deve demorar muito não. Então, uma hora e meia no máximo, a gente já encerra esse aulão gratuito de hoje, então dá para você ficar concentrado aí, tá? Põe seu celular, se você estiver assistindo no celular, ok. Se você não estiver assistindo, põe seu celular longe, pega papel, pega caneta, porque temas importantes serão falados aqui. Combinado? Lembrando que quem está no gravado e para quem está ao vivo também, não deixem de seguir o professor no Instagram, @artigo 7º. Não deixa também de se inscrever no canal do professor no YouTube, que é o Artigo 7º. Os links estão sempre lá no grupo para vocês. E curtir esse vídeo aqui. Isso é muito importante, tá? É vocês me ajudando e eu ajudando vocês. Um auxílio mútuo. E sem mais delongas, pessoal, nós vamos começar a aula de hoje falando de sanções disciplinares. Eu só vou pegar uma caneta aqui, que eu gosto sempre de explicar uma coisa para os alunos. O negócio é o seguinte, o que é que nós precisamos ter em mente, meus queridos? Seguinte, funciona assim, ó. Imagina uma linha do tempo, tá? Então, imagina que isso daqui é uma linha do tempo. Linha lógica temporal. Primeiro, eu vou ter a infração. Então, o advogado vai cometer a infração. Depois, ele vai passar por um processo disciplinar, que vai ser outra matéria que a gente vai estudar, tá? Processo disciplinar. Para depois, então, no terceiro momento, responder a alguma das sanções disciplinares que nós iremos estudar aqui. Então, não é uma coisa assim, cometeu a infração, no outro dia já tenho a sanção. Não, gente, eu preciso de um processo disciplinar. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Então, primeiro o advogado comete a infração, depois ele vai responder um processo disciplinar, para que, ao fim desse processo disciplinar, ele responda por alguma dessas sanções que nós iremos estudar. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo até aí. Deixa eu diminuir minha cara feia aqui, tirar ela rapidinho. Olha aí as 4 sanções disciplinares que nós temos: censura, suspensão, exclusão e multa. E sem enrolação também, vamos partir para o estudo individual de cada uma delas. Antes, tá? Quem quiser anotar, quem gosta de fazer anotação, gente, eu só tenho, tá? Quem quiser anotar aí, eu só tenho esses 4 tipos de sanções disciplinares. Não existe outra além desses 4. Qualquer outra coisa fora desses 4 não é considerada sanção disciplinar. Então não vai ficar anotado, nada disso. As 4 sanções que eu tenho: censura, suspensão, exclusão e multa, tá bom? Primeira sanção disciplinar que nós vamos estudar. Roubei a garrafinha da minha esposa lá, ó. Primeira garrafinha, ó. Primeira sanção que nós vamos estudar, pessoal, é a censura, tá? Isso, perfeito, Vinícius, é esse raciocínio que eu quero que você tenha mesmo. Eu só não vou dar spoiler aqui na aula, porque eu vou falar disso depois, daqui a pouquinho. Gente, então, primeira censura, primeira advertência, oh meu Deus, que nós vamos estudar: censura, tá? Então, a censura, primeira coisa que eu quero que fique anotado na sua cabeça, o mais importante de tudo, tá? Isso aqui, gente, a censura não impossibilita o advogado de advogar. Então, o advogado que tem lá uma censura nos seus assentamentos, ele pode advogar normalmente, não tem problema, ele vai poder advogar normalmente. Agora, o que você tem que entender? Por mais que ele pode advogar com uma censura nos seus assentamentos, a censura, ela é uma sanção disciplinar. Então, ela é uma sanção disciplinar que permite o advogado advogar com ela, tá bom? Mas ela é uma sanção, tá? E ela não impossibilita o advogado de advogar. Qual que é a definição, gente? O que vem a ser a censura? Conforme está lá no nosso estatuto da OAB, a censura nada mais é do que um registro nos assentamentos do advogado. Para fins didáticos, eu costumo brincar com os meus alunos que a censura, gente,
É como se fosse aquele ponto negativo que você tomava lá na escola. Lembra quando você fazia feiura? Aí a professora falava, ó, você vai tomar um ponto negativo. É isso, gente. Então, lá nos seus assentamentos, lá no seu registro dentro da OAB, professor, é assentamento dos sem terras? Não, gente, tem nada a ver isso, tá? É a sua ficha na OAB, pensa isso. Vai constar lá, se você tiver censura, o número. Então, censura, vamos falar uma censura e decorrente do que foi, tá? Simples, simples assim. Então, essa é o conceito de censura, isso que vem a ser a censura. Outra coisa muito importante de censura é que ela não retira, não pode ser objeto de publicidade, perdão. Então, o advogado, quando ele tem uma censura nos assentamentos dele, isso não vai ser público. Nós, tá? Então, vocês alunos que ainda não são advogados, por exemplo, e nós, advogados, eu não consigo consultar o nome do advogado lá na internet e não vai sair lá, Renato, uma censura, Renato, duas censuras. Isso não existe. Não há possibilidade da censura ser objeto de publicidade, tá bom? Ela é exclusiva, constando apenas nos assentamentos do advogado. Simples assim. Último ponto de censura que nós temos que ter em mente é que ela pode ser, cuidado, tá, gente? Porque não é a palavra deve, ó, que está escrito é pode lá no artigo 40. Ela pode ser convertida em advertência quando existirem atenuantes. As atenuantes estão lá no artigo 40 do Estatuto. Nós não vamos estudar elas aqui, tá? Mas eu vou dar um exemplo de atenuante para ficar mais fácil para vocês. Exemplo de atenuante, gente, primariedade. Tá? Então, o advogado nunca cometeu nenhuma infração disciplinar. Imagina que ele cometa e, ao final, se chegaria, lá no processo disciplinar dele, a uma sanção. O que vai ser pedido para que essa sanção seja convertida em advertência? Olha para mim, presta atenção, gente. O que é advertência? Puxa uma seta aí e escreve. O que é advertência? Escreve. É uma cartinha, bem didático mesmo. É uma cartinha enviada. É uma cartinha enviada reservadamente para o advogado. Vírgula. Pedindo para que ele não mais cometa infração disciplinar. Pedindo para que ele não mais cometa infração disciplinar. Exato. Gente, lindo. O Vinícius falou aqui no chat, ó. É uma bronca não pública. É isso, é uma bronca escrita, tá? E eu costumo falar, se fosse a minha mãe, ela ia mandar uma bronca assim, olha, doutor Renato, não faça mais feiura, tá? Aqui em casa a gente fala feiura. Então, nessa hipótese aí, tá? Simples assim. Importante, gente, a advertência não fica registrada em nenhum lugar, tá? E não retira a primariedade. Por que não retira a primariedade? Porque ela não é considerada uma sanção disciplinar. A advertência não é considerada uma sanção disciplinar. Perfeito. Ok. Beleza, Paulo tá mandando nas nossas anotações aí. Obrigado do auxílio de sempre, Paulo. Então, da censura, a gente passa para a suspensão. Pessoal, aqui na suspensão, nós temos algumas considerações muito importantes, tá? E, principalmente, eu costumo falar que o caldo já vai engrossando. Porque na suspensão, eu já tenho um período que o advogado não pode advogar, tá bom? Então, olha aqui, tá escrito aí no slide para vocês, ó. Impossibilita o exercício da advocacia por certo período. Então, cuidado, porque, em regra, a suspensão não pode ser ad eterno, não pode ser para sempre. Ó, doutor Renato, você está suspenso aí na OAB e está suspenso, ponto final. Não.
ela tem que ter um tempo certo. Gente, quem que vai definir esse tempo? Lá no processo disciplinar. Só que eles vão ter uma base, tá? Vai ter um mínimo e vai ter um máximo. Mas na suspensão, eu preciso de um período. Vamos lá. Qual que é a regra, gente? Olha lá. O período de suspensão, ele vai ser de no mínimo 12 dias e no máximo 12 meses. Mínimo 12 dias, mínimo 30 dias, perdão, tô doido, que 12 dias não, mínimo 30 dias e no máximo 12 meses. Quer dizer que não existe um processo disciplinar, tá bom? Que vai condenar lá em uma suspensão de 20 dias. Por quê? Porque isso é menos que o mínimo legal. Também, em regra, não vai existir um processo que o advogado fique suspenso por 16 meses. Por que não? Porque o máximo que nós temos lá no estatuto é de 12 meses. Anotou essa regra? Anotou? Beleza. Agora vamos pensar, gente. Você que já é OABeiro raiz, aquele OABeiro que estuda, aquele OABeiro que já está dando azia porque está chegando próximo à prova, né? Aquele OABeiro que faz simulado, esse aí é o OABeiro raiz. O OABeiro Nutella é aquele que está no oba-oba, ele vai lá, faz uma prova, não está nem aí com a vida. OAB Nutella, eu não quero não. Gosto dos OABeiros raiz para a gente passar lá na primeira fase. Gente, vocês que são OABeiros raízes, vocês sabem, o que cai na OAB? Cai regra ou cai exceção? Com certeza cai exceção. Sempre cai muito mais exceções, tá bom? Então, o que eu queria que vocês anotassem aí? As exceções que nós temos, tá? Em que a suspensão pode de novo, tá? Superior a 12 meses. E nós vamos ver por quanto tempo pode durar essas suspensões nessas hipóteses dessas 3 infrações. Só que eu tenho uma observação quanto à terceira. Gente, primeira infração que se o advogado cometer, ele pode ficar suspenso por mais de 12 meses. A ausência de prestação de contas ao cliente. Então, se o advogado está se recusando a repassar dinheiro ou prestar contas ao cliente, ele vai ficar suspenso, anota isso, suspenso, até que ele pague o valor que está devendo ao cliente. É assim que está no estatuto, é assim que vai ser cobrado na sua prova. Então, o advogado que se recusa a prestar contas ou devolver dinheiros ao cliente, ele vai ficar suspenso até que ele repasse o valor total devido ao seu cliente, tá? Essa vai ser a regra. Aí, se isso demorar 18 meses, se isso demorar 36 meses, gente, na sua prova da OAB você vai por xizinho, não tem problema. Nessa hipótese, ele vai responder aí por um tempo superior a 12 meses, tá bom? Depois, segunda hipótese, inépcia profissional. Gente, não se preocupem com o conceito agora de inépcia profissional, tá? Porque isso a gente vai ver quando estudarmos as infrações. O que eu quero que você se preocupe é por quanto tempo esse advogado vai ficar suspenso, ou seja, até quando, né? Você vai anotar assim, ó, inépcia profissional. Ou põe uma setinha aqui, ó, fica melhor, setinha. Ficará suspenso até que preste nova prova de habilitação. Ficará suspenso até que preste nova prova de habilitação. Como assim, professor? Gente, preocupa não, que é essa expressão que vai vir na sua prova, tá? Esse advogado que foi reconhecida a inépcia profissional dele pela OAB, é um advogado burro, muito burro, gente, muito burro, muito burro. A OAB fala assim, cara, você é tão burro que você não tem condição de advogar. Eu vou suspender a sua carteira profissional e você vai ter que estudar, passar numa prova que eu vou fazer exclusiva para você, e aí se você passar nessa prova, eu deixo você voltar a advogar, tá bom? Professor, essa prova é a prova da OAB? Gente, eu defendo, tá? Junto com outros doutrinadores, que essa prova não é a prova da OAB. Porque se fosse a prova da OAB, o estatuto da OAB colocaria lá, até que preste novamente o exame de ordem. Como ele colocou até que preste nova prova de habilitação, tem que vir o exercício com essa expressão, nova prova de habilitação, tá bom? Não é a prova da OAB. Agora, o que acontece? Existe uma terceira hipótese, tá vendo que está com o asterisco aqui, ó? Uma terceira hipótese prevista lá no
uma terceira hipótese prevista lá no nosso Estatuto da OAB, tá? Que autoriza, presta atenção nisso, que autoriza a suspensão do advogado que não paga contribuições e multas devidas à OAB. Então, o advogado que não paga contribuições e ou multas devidas à OAB, ele vai ficar suspenso até que realize esses pagamentos que ele está devendo à ordem. Pode anotar assim, tá? Então, o advogado que não faz pagamento de contribuições ou multas devidas à OAB fica suspenso até que realize tais pagamentos. Acontece que, gente, e por isso que está com asterisco aqui, eu já vou passar o slide para você entender isso melhor. Recentemente, acho que ano passado, foi ano passado, o STF entendeu aí que isso, tá, é inconstitucional. O STF entendeu que isso é constitucional. Mais precisamente, na verdade, quando o STF foi dar a sua decisão na ação direta de inconstitucionalidade, ele escreveu uma expressão específica. Olha lá, recurso extraordinário 647885 do STF. Olha o que ele põe. Diminui aqui. É inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional, ou seja, incluindo aqui a OAB, por inadimplência de anuidades. Então, isso aqui a gente tem que prestar atenção, gente. Então, se o exercício perguntar sobre anuidades, você vai dizer que a OAB não pode suspender o advogado que não paga anuidade. Por quê? Por conta dessa decisão aí do STF. Então, se cair na sua prova, a OAB pode suspender o advogado que não paga anuidade por quanto tempo? Você vai responder o quê? Não pode suspender por conta da decisão do STF. Beleza? Agora, gente, o que acontece? Se vocês, de novo, vou voltar a falar. Aqui, ó, tá escrito anuidade na decisão do STF. Mas, no nosso Estatuto da OAB, não menciona só anuidade. A anuidade está dentro aqui de contribuições. Só que nós temos, por exemplo, as multas. Então, se você não paga a multa, em tese o STF não decidiu sobre essa matéria. E aí a gente não vai considerar aí que todo o inciso é inconstitucional, mas sim a aplicação da anuidade. Tá bom? Estou tomando uma cautela gigantesca aqui e estou falando algo muito avançado para, se cair na prova, você não tenha nenhum tipo de problemas. Eu imagino, tá, gente? Eu imagino. Quando o STF vem aí com inconstitucionalidade, normalmente o examinador da OAB, ele foge dessas polêmicas. Só que se cair, você tem que ter uma ideia. Por isso eu pergunto aqui expressamente, tá? Faço questão de parar. E para você que está assistindo gravado também, me responda aí ou nos comentários ou depois me chama lá no WhatsApp. Pessoal, alguma dúvida sobre essa situação da suspensão referente à anuidade? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Perfeito. Beleza. Última coisa sobre suspensão, meus queridos, é que eu vou até mudar essa palavra aqui, eu esqueci de mexer no slide aqui de vocês. Ó, não é pode não, gente. É vai. Vai ser objeto de publicidade. E por que ela vai ser objeto de publicidade, gente? Porque o advogado que está suspenso, a sociedade precisa saber que ele não pode advogar. Entendeu? Então, se ele tiver a OAB suspensa, você vai consultar o cadastro dele lá nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, mais especificamente no site do Cadastro Nacional dos Advogados, e joga o nome dele lá, Renato Brito Baruffi. Aí sai lá que ele está suspenso. Gente, se ele estiver suspenso, ele não pode advogar, tá bom? Aí, ó, você vai fugir desse advogado. Porque esse advogado aí tem chance de dar ruim para você. Olha que milagre, parece que vai chover aqui na minha terra depois de um longo e tenebroso período de seca. Exato, Paulo. Ela vai ser objeto de publicidade, tá bom? Então, suspensão. Isso aqui a gente já falou aí da inconstitucionalidade, tá? Vamos para as duas últimas sanções disciplinares. Gente, exclusão, facinho. Ó, já dizia lá a época do Teletubbies, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau.
a OAB vai ser cancelada. Já era, você vai perder a sua OAB. Professor, pergunta que eu recebo todo dia dos alunos, tá? Todas as aulas que eu falo de sanção disciplinar. Professor, eu fui excluído dos quadros da OAB. Eu posso voltar algum dia? Pode, tá? Nós vamos ver como, através da reabilitação. Mas a exclusão quer dizer que o advogado vai perder a sua OAB. Outra coisa importante, gente, de novo, ó, tá pode aqui, não quero pode não. Eu quero vai ser objeto de publicidade. A galera tá acordando agora, tá chegando aí na aula, sejam todos bem-vindos. Lembrando que se você perdeu alguma coisa, não tem problema, tudo vai ficar gravado lá no YouTube. Então, vai ser objeto de publicidade. Não é pode, é vai. E outra coisa que a gente já sabe, regra que os alunos do professor Renato nunca erram, se cai quórum na sua prova, você vai chutar 2/3. Então, qual que é o quórum para definir sobre a exclusão do advogado? 2/3, tá? Quórum, 2/3. Caiu na sua prova quórum, gente, pode chutar 2/3. Exclusão é simples assim, tá? Por quê? Tchau, tchau, advogado fez feiura, já é. Agora, multa, pessoal, cuidado com isso, tá? Deixa eu até diminuir para que você veja o slide. Olha aqui, ela é uma sanção acessória. Isso eu quero que você escreva no seu caderno. Não se aplica individualmente, não se aplica individualmente. E eu quero que você complemente, tá? Você vai escrever assim, ó, não se aplica com exclusão. Então, a multa, eu não aplico ela sozinha e não aplico ela com exclusão. Consequência lógica quer dizer que a multa vem ou com censura, então o cara toma uma censura mais uma multa, ou com exclusão, ou com suspensão, perdão, cãibra mental no professor. Então, censura e multa, ou suspensão e multa, tá bom? Nunca multa sozinha e nunca a multa com exclusão. E o mais importante da multa, gente, o mais importante. Ela varia de anuidades. E o meu medo, professor, repito sim, gente, muito fácil. Então, olha lá, repetindo, a multa, ela é aplicada com a censura, então, censura mais multa, ou ela é aplicada com suspensão, censura mais suspensão. São essas as hipóteses. Beleza, Paula? Tranquilo? E, de novo, importantíssimo, ela varia de acordo com as anuidades. Como assim, professor? Gente, pensa só, vai cair nessa prova não anuidade, vai cair salário mínimo. A multa é calculada de acordo com o salário mínimo. Ou então, é de acordo calculada com o salário do advogado. Não, gente, não. A multa, ela varia de 1 a 10 anuidades. Então, quer dizer, gente, que às vezes a multa aqui em São Paulo, que tem a anuidade mais cara do Brasil, ela vai ser mais alta, o valor, do que a multa lá no Tocantins, por exemplo, que deve ter um valor de anuidade reduzido. Cuidado com isso, tá? Nós sabemos que a anuidade, ela é estadual. Todos os estados têm a sua anuidade, que é definida através da seccional. Então, cuidado com isso. Varia de 1 a 10 anuidades. Se eu fosse apostar para o próximo exame, para o 33, eu apostaria, tá, que iria cair sobre multa. Dessas sanções que podem cair, eu apostaria na multa. Não sei, nunca vi questão de multa na OAB, então isso deve estar aí em vias de ser cobrado. Paro de novo e faço questão de te perguntar. Alguma dúvida sobre as sanções disciplinares? Nós vamos para a segunda parte da aula. Acho que não, é bem tranquilo, né, gente? Ok, beleza. E agora, nós vamos partir para o estudo das infrações. Então, recordando, tá? Eu tenho uma linha do tempo. Nós já estudamos o que pode acontecer com o advogado. Nós estudamos as sanções. Depois, em uma outra aula, nós vamos estudar sobre processo disciplinar. E agora nós vamos estudar sobre aqui as infrações. Infrações. Quer dizer, o advogado comete alguma dessas infrações que nós vamos estudar
passa por um processo disciplinar para, ao final, se chegar em alguma das 4 sanções que estudamos. Simples assim. Beleza. Gente, olha para mim. Não anota nada agora, não. Só fica olhando aqui no que eu vou falar. Quando a gente parte para o estudo das infrações, você tem que ter em mente que na sua prova você tem que decorar muitas matérias. Então você tem que estudar trabalho, processo de trabalhos, processo civil, gente, que tem um monte de matéria, tá? Penal, que é chato pra caramba, processo penal, que é mais chato ainda. Você tem que estudar muita coisa. Então você tem que saber otimizar o que você vai guardar de informação no seu HD, que é na sua cabeça. Gente, eu sou uma pessoa, por exemplo, que sei dos meus limites. Eu sei o que eu consigo guardar aqui e o que eu não consigo guardar. Por exemplo, nome de aluno, eu não consigo guardar de forma nenhuma. Eu já começo todas as aulas pedindo desculpa, falando, olha, com certeza eu vou esquecer seu nome. Então, eu já começo pedindo desculpa aí. E você tem que ter essa noção. Portanto, quando você for estudar infrações, você tem que fazer o estudo de uma forma invertida. Porque eu não quero que você decore todas as infrações que estão previstas no artigo 34. Não faz sentido. Você tem que decorar. E aí, quando eu falo decorar, é sério, tá? Então, você tem que estudar muito, você tem que saber quais as infrações que levam à exclusão. Essas você tem que ter decorado. São 3 só, tá? Quais situações que levam à exclusão. Você também tem que decorar quais situações que levam à suspensão, que deve ser umas 9 ali, é pouca coisa, gente. E o que sobrar é censura, tá bom? Então é esse estudo que nós vamos fazer. Nós vamos estudar quais infrações levam à exclusão, quais as infrações levam à suspensão, e a de censura eu só vou comentar aqui para que você tenha uma ideia. Mas não precisa estudar ali, decorar. Por quê, gente? Se não for exclusão, se não for suspensão, vai ser censura, tá bom? É assim que vai funcionar o nosso estudo. Gente, as infrações que levam à exclusão, o que eu quero que você anote aí de dica? Normalmente, estão ligadas a crime, tá? Normalmente estão ligadas a crime. Vamos estudá-las logo. Acompanha aí a leitura do artigo comigo aí, gente. Então, quais incisos do artigo 34 que são puníveis com exclusão? Inciso 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos necessários para inscrição na OAB. Então, por exemplo, gente, você vai lá e falsifica o diploma da sua universidade. Você, pior, vai lá e falsifica a sua aprovação na OAB. Gente, isso aqui é o quê? Crime, tá? Pessoa que faz isso daqui, ó, é criminoso, é bandido. Se é bandido, bandidagem não combina com advogar, tá? Então, ó, esquece, vai ser excluído da OAB, lembrando sempre pelo quórum de 2/3. Então, primeiro que nós temos de infração é falsa prova, tá? E, gente, tentem guardar expressões, não ficar guardando aí tudo certinho, a expressão inteira. Guarda só alguns pedaços para você conseguir colocar o xizinho na hora certa. Então, falsa prova de qualquer dos requisitos. Segunda infração, gente, tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Gente, quem que vai falar se a pessoa tornou-se ou não moralmente inidônea? Olha para mim, o exercício. Então, o exercício vai falar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar o Paulo. Paulo, tá, tornou-se moralmente inidôneo. Opa, gente, se o Paulo tornou-se moralmente inidôneo, ele vai perder a sua inscrição na OAB. Aí a Paula pôs assim, eu sempre confundo crime infamante com inidoneidade moral. Paula, os assuntos estão muito interligados, tá? Já vou explicar um pouco melhor isso. Então, segunda coisa, gente, tornar-se moralmente inidôneo. E terceira situação que leva à exclusão da OAB, justamente é a prática de crime infamante. Para quem não assistiu à nossa aula 1, que vem a ser crime infamante, é um crime que causa má fama a quem o comete. Pessoal, quem que vai decidir se o crime é infamante ou não?
O conselho competente da OAB, quórum de 2/3. Se o conselho competente definir que aquele crime é infamante, ó, tchau, excluído dos quadros da OAB. Simples assim, tá? Simples, simples, simples assim. Professor, qual que é a diferença de crime infamante para idoneidade moral? Gente, a idoneidade moral, ela é mais abrangente, tá? Então, existem diversas hipóteses de você perder a idoneidade moral. Não se preocupem com isso, porque o exercício, de novo, eu falo para vocês, ele vai te falar, tá? Fulano tornou-se moralmente inidôneo. Se ele falar tornou-se moralmente inidôneo, acabou. Agora, o crime infamante, sempre, o que você tem que ter em mente? Sempre que uma pessoa comete crime infamante e a OAB entende que aquele crime é infamante, ele perde a idoneidade moral. Tá bom, Paulo? Então, a idoneidade moral, perder a idoneidade moral, é uma consequência de quem comete crime infamante. Necessariamente, tá, gente? Então, a hora que a OAB fala, esse crime é infamante, acabou, tá? Perde a idoneidade moral. Portanto, vamos imaginar assim, ó, isso aí sempre nossos pais vão perguntar para nós. Aparece uma reportagem no Fantástico que tem um advogado que está furtando dinheiro de umas velhinhas. E aí o seu pai fala assim, nossa, esse advogado bandido tem que caçar a OAB dele. É desse jeito que seu pai vai falar. Tem que caçar a OAB dele. O que você vai fazer, gente? Tem que caçar a OAB dele. Ele vai perguntar, como é que vai caçar a OAB dele? Você vai falar, pai, o conselho competente da OAB, tá, tem que entender que esse advogado praticou crime infamante. Quer dizer, roubar dinheiro das velhinhas, a OAB tem que entender que é crime infamante. A hora que a OAB entende que é crime infamante, consequência, aqui, ó, exclusão dos quadros. Perfeito. Então, essas são as 3 hipóteses de exclusão. Isso, gente, essas 3 hipóteses, elas vão ser cometidas uma única vez. Como assim, professor? Gente, uma vez que você praticou crime infamante, você pode ser excluído dos quadros da OAB. Simples, simples assim. Uma vez só. Acontece que, além das hipóteses previstas no artigo 34, que você pratica uma vez só, qualquer advogado que toma 3 suspensões, é igual na escola, né, gente? Era assim lá na escola. Você tomou 3 suspensões, professor, seguida, não precisa ser seguida, gente. Se lá no seu registro, em algum momento do seu registro, constarem 3 suspensões, automaticamente você vai responder um processo disciplinar para ser excluído dos quadros da OAB, entendeu? Então, sempre que eu tenho 3 suspensões, consequência, vou responder um processo disciplinar para exclusão da OAB. Se eu vou ser excluído ou se eu não vou ser excluído, isso depende, obviamente, do conselho competente. Mas entendam isso. Tudo que está no artigo 34, essas práticas que nós estudamos, cometido uma única vez. Além delas, o advogado que toma 3 suspensões, necessariamente ele responde um processo disciplinar por exclusão. Show? Beleza? Tranquilo, né, gente? 0 problemas aí. Então, dá para decorar. E, de novo, isso é muito importante, tá? De você decorar. É muito, muito, muito importante. É o que mais cai na prova é exclusão e suspensão. Censura, a gente vai só dar um tapa aqui por cima. Vamos para, agora, a suspensão. As infrações que causam a suspensão do advogado. O que você vai anotar? Anota assim, normalmente, as infrações que levam à suspensão do advogado, estão ligadas a dinheiro. Estão ligadas a dinheiro. Nós vamos ver como que funciona isso. Mas tudo lá no artigo 34 também. Vamos estudar as infrações. Gente, o que não for ligado a dinheiro, você vai anotar no seu caderno. Então, normalmente está ligado a dinheiro. E nós temos 4 que não estão ligadas a dinheiro, que você vai anotar
no seu caderno para decorar. Então, olha aí, primeira hipótese de infração que leva à suspensão do advogado. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Pessoal, isso aqui está envolvendo dinheiro? Não, não precisa receber dinheiro para responder por essa suspensão, por essa infração. Então, quer dizer, se não é dinheiro, você vai anotar no seu caderno. Primeira hipótese é fraudar a lei. Fraudar a lei. Gente, o que é prestar concurso? Professor, prestar concurso é prestar o concurso lá, por exemplo, do Ministério Público? Não, gente, pelo amor de Deus, prestar concurso é ajudar, tá? É estar em conluio com outra pessoa. Se você estiver em conluio com qualquer tipo de pessoa destinada a fraudar a lei, você vai responder um processo disciplinar, tá? Que pode te levar à suspensão. Continuando, inciso 18, gente, solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Gente, isso aqui é dinheiro? Lógico que é dinheiro, qualquer importância. Então, ó, tá ligado a dinheiro, não precisa anotar no caderno. Tá ligado a dinheiro, não precisa anotar no caderno. Inciso 19. Receber valores, então, ó, de novo, ligado a dinheiro, receber valores da parte contrária ou de terceiros relacionados com o objeto do mandato, sem expressa, então, se tiver expressa autorização, não tem problema. O duro é se não tiver, sem expressa autorização do constituinte. É dinheiro, se é dinheiro, não precisa anotar no caderno, a gente já falou. Normalmente, as infrações ligadas a dinheiro levam à suspensão. Inciso 20. Gente, locupletar-se. Locupletar-se é ganhar dinheiro às custas de outra pessoa. Opa, dinheiro, tá? Se é dinheiro, você aí vai responder por suspensão. Tranquilo, Paula? Perfeito. Show de bola. Depois você vê lá no YouTube. Então, locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Então, gente, ó, dinheiro, tá bom? Dinheiro. Então, se é dinheiro, eu não preciso anotar no caderno. Vamos continuar? Vamos? Ok, perfeito. Recusar-se a injustificadamente, tá? Ó, cuidado, injustificadamente, não tem justificativa. A prestar contas ao cliente de quantias recebidas. Opa, dinheiro, gente, dele ou de terceiros, tá? Nós já vimos, além de ser dinheiro, essa aqui é uma das hipóteses que o advogado pode ficar suspenso, né? Por mais de 12 meses. Inciso 22, pessoal. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vistas ou em confiança. Gente, o que é reter abusivamente? Anota aí. Reter os autos, ou seja, ficar com o processo físico, né, gente? Porque o processo digital não dá para a gente reter os autos. Reter os autos ou ficar com os autos, mesmo após intimação do juízo para devolução. Então, se o juiz intimou lá para devolver e você não devolveu, aí você começa aí, pode responder por uma infração disciplinar, tá? Pode caracterizar uma infração disciplinar, você responder por uma suspensão. Então, reter abusivamente. Gente, ó, é dinheiro? Não, não é dinheiro. Então, você vai anotar no seu caderno. Reter abusivamente autos. Você já anotou fraudar a lei, agora você vai anotar reter abusivamente os autos. Próximo inciso 23 é aquele que nós já falamos, tá? Sobre a questão de contribuições à OAB. Então, ó, deixar de pagar contribuições e multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificados a fazê-lo. Gente, anota a observação aí, quem chegou agora, quem está perdido. Observação.
Não se esquecer, observação, não se esquecer que o STF entendeu que é inconstitucional, o STF entendeu que é inconstitucional, a OAB suspender advogado que não paga anuidade. Nota essa observação, ela é importantíssima. A anuidade, gente, só que aqui, ó, nós temos mais coisas, ó, multas, outras contribuições, enfim, tem que ficar de olho com o que vai cair no nosso exame de ordem. Inciso 24, também, ó, e tá ligado a dinheiro, né, gente? Deixar de pagar, ó, pagar é dinheiro. Então, se é dinheiro, não precisa da gente anotar no caderno. Inciso 24, incidirem erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Isso é dinheiro? Não, gente, não é dinheiro. Então, você vai anotar no seu caderno, ó, inépcia profissional. Inépcia profissional. Agora, o que eu preciso explicar para vocês, gente? Essa inépcia profissional, quando que o advogado, quando que a OAB, na verdade, vai reconhecer a inépcia do advogado? Quando ele comete, cuidado com isso, erros reiterados. Então, se você quiser anotar uma observação importantíssima, tá? Anota o seguinte, não é um erro do advogado. Não é um erro do advogado. E sim vários erros reiterados. Um erro não vai responder por processo disciplinar. Quer dizer, depende do erro, até, mas nesse caso aqui, gente, vai responder por inépcia profissional? Não, a inépcia profissional é caracterizada quando existirem erros reiterados. Então tem que ser mais de um erro. E o último inciso que leva aí à suspensão do advogado é manter conduta incompatível com a advocacia. Conduta incompatível com a advocacia. É dinheiro, gente? Não, não é dinheiro. Então, o último que você vai anotar aí, das 4 infrações que eu pedi para você anotar, além de dinheiro, você anotou fraudar a lei, tá? Você anotou reter abusivamente os autos, você anotou inépcia profissional, e agora você vai anotar manter conduta incompatível com a advocacia. Ou é dinheiro, ou é uma dessas 4 hipóteses. Isso, Paulão, é isso mesmo, é o nosso famoso Frick-Fic. Lembra do Frick-Fic que não vai esquecer. Beleza, gente? Tranquilo? Ok, só que eu preciso falar mais uma coisa sobre suspensão. Ah, gente, só para colocar aí, o que é conduta incompatível com a advocacia? Faltou eu falar isso, tá? Toma cuidado para não confundir conduta incompatível com a advocacia com atividade incompatível com a advocacia, que a gente viu lá na aula de incompatibilidade e impedimento. Isso aí é uma outra história. Aqui eu estou falando da conduta pessoal do advogado. Então, olha lá, o advogado, tá, que pratica reiteradamente jogo de azar, jogo de bingo ou jogo do bicho, tá? Não autorizado por lei, ele exerce aí uma conduta incompatível, ele está tendo uma conduta incompatível com a advocacia. Advogado que tem incontinência pública escandalosa, extremamente genérico, tá? Se vier na sua prova vai vir essa expressão, incontinência pública escandalosa, e embriaguez ou toxicomania habitual. Essas são 3 condutas incompatíveis com a advocacia. Por quê, gente? A OAB é um pouco chata com relação a isso, tá? A OAB é instituição, não a prova da OAB. A gente tem que entender que o advogado, ele tem que se portar um pouco diferente, tá? Ele tem que ter um certo zelo com a imagem pessoal. Então, por isso que nós temos essas condutas incompatíveis. Quer dizer que dependendo do que você faz pessoalmente, isso também pode te levar, tá, a responder um processo disciplinar. Além dessas hipóteses que nós estudamos, que se acontecer uma única vez vão gerar a suspensão, nós temos a reincidência. Sempre que o advogado for reincidente em qualquer infração disciplinar,
Não é na mesma, tá, gente? Não é reincidência na mesma infração disciplinar. É reincidente em qualquer infração disciplinar. Ele vai responder por uma suspensão. Como assim, Renato? Simples. Imagina lá, gente, vamos pegar aqui. Alguém que tá... O Vinícius eu sei que tá online. O Vinícius virou advogado e tal. E em determinada data, ele levou uma censura. Passou 6 meses, ele foi lá e levou outra censura, gente. O Vinícius é reincidente? Ele é reincidente, tá? Então, com 2 censuras, ele vai responder um novo processo para suspensão. Entendido? Só que eu quero que vocês anotem uma outra coisa. Imaginem só, gente, vamos pegar o Vinícius de novo. Que o Vinícius já tomou uma suspensão. E está lá nos assentamentos dele. Aí, agora, ele vai lá e toma uma censura. Gente, ele é reincidente? Cuidado com isso, ele é reincidente, tá? Ele é reincidente em infração disciplinar. Já respondo, Sheila. Então, ele vai responder um novo processo por suspensão. Isso aqui eu quero que vocês anotem no caderno. Censura mais censura vira suspensão. E suspensão mais censura também vira suspensão. Professor, eu não entendi. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui da forma mais didática possível. Imagina, Sheila, tá? Que o advogado... Vamos dar um exemplo do de cima aqui, ó. De censura mais censura. Vamos pensar que o advogado comete uma infração, Sheila, que não leva à suspensão. Essa infração leva à censura. Aí ele responde o processo disciplinar e ao final desse processo disciplinar vai ter lá nos assentamentos dele a anotação de uma censura. Entendeu? Uma censura. Passa um determinado período, 6 meses, por exemplo, o advogado responde outro processo disciplinar e ao final desse outro processo disciplinar, mais uma vez, ele recebe uma censura. Então, quer dizer, quando você consulta, quando você olha os assentamentos desse advogado, ele tem 2 censuras. Significa dizer que ele é reincidente em infração disciplinar. E se ele é reincidente em infração disciplinar, quando eu tenho 2 censuras nos seus assentamentos, automaticamente ele vai responder um processo disciplinar para suspensão, mesmo que ele não cometeu essas infrações que nós estudamos agora, tá? Por ele ser reincidente em infração disciplinar, ele responde um processo para suspensão. Entendido, Sheila? Pessoal, mais alguma dúvida? Aê, show de bola, coração, então, gente. O importante é entender. Mais alguma dúvida, gente, sobre suspensão? Vou reiterar enquanto vocês falam sim ou não. Pessoal, o mais importante aqui, tá, da aula de hoje, o mais importante, são as hipóteses de exclusão e as hipóteses de suspensão. Agora, censura, gente, eu vou passar rapidinho só comentando, tá? Não há necessidade de você decorar, de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Porque é aquilo lá, decora a exclusão, decora a suspensão, o que sobrar é censura. Show? Então, bora aí para não perder tempo nesse nosso domingão. Quais as infrações que estão previstas no artigo 34 que levam à censura? Gente, primeiro, olha lá, deixa eu diminuir minha carinha aqui. Exercer a profissão quando impedido de fazer ou facilitar, cuidado com isso, por qualquer meio, o exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Gente, vamos pegar uma prática aqui que acontece no dia a dia forense. O seu coleguinha não tirou a OAB, mas ele, tá? Ele não tirou a OAB, ele não é advogado, lembra disso. Mas ele sabe muito sobre direito previdenciário, por exemplo. Aí ele vira para você e fala assim, deixa eu te falar, vamos atuar em conjunto, você assina as peças e eu faço a entrevista. Gente, ele não pode fazer a entrevista, tá? Então você está fazendo o quê? Facilitando que uma pessoa proibida de advogar, porque ela não tem OAB, tá? Exerça a profissão. Então não pode.
você vai responder processo disciplinar e isso pode levar a uma censura. Inciso 2, gente, simples, manter sociedade fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei. Então, nós já estudamos sobre sociedade, tudo que você violar lá nas normas a respeito de sociedade, você e os seus sócios responderão um processo disciplinar que pode levar à censura. Inciso 3, toma cuidado com isso, eu quero que você ponha observação, tá? Valer-se de agenciador de causa mediante participação nos honorários a receber. Cuidado, gente, porque isso aqui é dinheiro. Isso aqui é dinheiro e não leva à suspensão. É a única hipótese que está ligada a dinheiro e que não leva à suspensão, leva à censura. Gente, o que é esse agenciador de causas? É assim, ó, vamos lá. Vamos pegar outro nome aqui, a Sheila, por exemplo. Sheila, você é de... A Sheila que é de Brasília? Acho que é. Vamos pegar lá, gente, a Sheila, tá? Lá em Brasília. Eu viro para a Sheila e falo assim, Sheila, em Brasília, eu sei que tem um tipo de cliente específico que eu quero fazer a captação. Cedral, a Sheila é de Cedral, verdade. Sheila, você está em Cedral. Eu vou querer que você faça a captação de clientes na sua cidade e cada cliente que você trouxer para o meu escritório trabalhista, eu vou te repassar 10% dos honorários, tá? Então, gente, a Sheila, ela faz que tipo de atividade para o Renato? Captação de clientes. Isso aqui, gente, é considerado como agenciador de causas, tá? Ela trabalha para o Renato só para captar clientes. E o Renato paga ela mediante a participação nos honorários. Gente, isso é permitido? Não, não é permitido de forma nenhuma. E vai levar aí, mais uma vez, a responder o advogado no processo disciplinar por censura. Outra hipótese, gente, inciso 4, angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiros. Então, da mesma coisa, gente, se eu tenho alguma pessoa que faz captação de processos para mim, a OAB não deixa isso. O advogado que atua dessa forma vai responder aí por um processo disciplinar. Seguindo, como eu falei, nós vamos ser rápido nessa hipótese, tá? Inciso 5, assinar qualquer escrito destinado a processo disciplinar ou para fins extrajudicial que não tenha feito. Então, quando você só assina a peça, sabe, gente? Eu só assinei essa peça. Não, se você não fez ou não colaborou, você não pode colocar o seu nome. Se você colocar, pode responder processo disciplinar e responder por censura. Inciso 6, advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade. Então, advogar contra literal dispositivo de lei. Nessa hipótese, responde por censura. Violar sigilo profissional, outra hipótese que o advogado responde por censura, tá? Estabelecer esse entendimento com a parte adversa, gente. Então, com a outra parte, sem autorização do seu cliente. Então, para você fazer acordo, autorizar lá, para você fazer acordo, para você conversar com a outra parte, o seu cliente tem que ter ciência ou ele tem que ter te dado uma procuração específica para isso. E também sem a ciência do advogado contrário, tá? Nessas hipóteses, se o advogado fizer, vai responder por censura. E prejudicar por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Gente, olha aí, muito genérico, tá? Difícil de ser cobrado na sua prova, mas se você prejudicou, perdeu o prazo, atuou de uma forma errônea no processo, pode responder por censura. Opa, passou aqui. Ué, gente, eu pus tudo de novo, ó. Repetindo. Passando. Acarretar a anulação ou nulidade do processo. Então, ó, conscientemente, nulidade do processo. Responde por censura. Abandonar o processo sem justo motivo antes de decorrido 10 dias. Lembra, gente? Então, por exemplo, imagina lá, você renunciou à sua procuração. Os próximos 10 dias você é obrigado a tomar todos os atos processuais naquele processo. E tinha uma audiência e você não foi numa audiência. Opa, gente, você abandonou o processo antes dos 10 dias estabelecidos no Estatuto da OAB. Nessa hipótese, o que acontece? Vai responder processo disciplinar por censura. Cuidado com esse, a gente já estudou isso também.
recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude da impossibilidade da Defensoria Pública. Gente, o único cliente que você não pode negar é o cliente da assistência jurídica. Quando você se inscreve na assistência, você não é obrigado a se inscrever, você aceita em atender todos os clientes que eles te passarem, tá bom? A não ser que você tenha justo motivo. Se tiver justo motivo, aí você pode recusar. E por último, fazer publicar na imprensa, por último não, tá? Tem mais, gente. Desnecessária e atualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Tudo isso vai aí dar problema pro advogado. Deturpar o texto de lei. Então, sabe quando você pega um acórdão lá e fala assim, ó, lá no acórdão tá escrito sim, aí você pega e coloca não. Não pode, gente, ó, deturpar o teor de dispositivo de lei ou de julgado, bem como depoimentos, documentos, alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz. Se você fizer isso, vai responder processo disciplinar, além de litigância de má-fé no processo, você vai responder o processo disciplinar por censura. Fazer em nome do constituinte sem autorização, imputação a terceiro de fato definido como crime, tá? Não pode. Deixar de cumprir determinações demandadas pelos órgãos da OAB, também não pode. E, por último, praticar o estagiário atos excedentes à sua habilitação. Meus queridos, vejam aí, mais uma vez, tá? Pela terceira vez eu vou falar isso, que nós temos inúmeras hipóteses de censura. Então, não há necessidade, tá, de você decorar todas elas. É impossível, não tem para quê. Então, decora a exclusão, decora a suspensão. O que sobrar vai levar aí à censura. Lembrando também que qualquer violação ao Código de Ética e ao Estatuto, se não tiver uma previsão expressa que o advogado vai responder por exclusão ou suspensão, ele responde por censura, tá? Então, sempre que eu violar o Código de Ética ou o Estatuto da OAB e isso não me causar exclusão ou suspensão, eu respondo por censura. Perfeito? Ok, beleza. Vamos para os exercícios, então. Chegou a hora de vocês trabalharem, tá? O professor já falou muito, vamos ver se vocês entenderam. Tem um exercício aqui que eu coloco ele para comentar, para você ter uma ideia, tá, do que a OAB pensa, e por isso que ele está aqui, que é justamente esse. Olha lá, gente. Fernanda, advogada, regularmente inscrita nos quadros da OAB, atua individualmente sem sócios em seu escritório, situado na cidade Z, onde recebe os seus clientes para atividades de assessoria e consultoria, atuando também no contencioso civil, administrativo e trabalhista. Em vista de cortesia, recebe sua prima Giselda, que, estudando economia, tem acesso a várias pessoas de prestígio social, econômico e financeiro, em razão de sua atividade como assessora da diretoria de associação empresarial. Por força desse vínculo, qual vínculo? Da prima. Sua prima começa a indicar, clientes para advogado, que amplia o seu escritório e passa a realizar parceria com outros colegas, diante do aumento das causas a defender. Ponto. Não existe qualquer acordo financeiro entre a advogada e a economista. Com base na situação descrita, nos termos do Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal do chat, qual é a afirmativa correta? Vocês acham que existe aí uma infração disciplinar ou uma atividade corriqueira, gente? Pessoal, resposta da FGV, tá? Essa atividade que a Fernanda faz, ela é corriqueira, não infracional. O relacionamento com parentes ou não. O que seria, tá? Gente, o que seria errado se a Paula, tá? Perdão, se a Fernanda, a advogada, ela expressamente virasse para a prima dela
e fizesse uma combinação, tá? Ó, prima, deixa eu te falar, indica lá para mim vários clientes, eu quero que você comece a captar processo para mim. Opa, gente, não foi isso que o exercício falou. Então, já que o exercício não falou isso, não tem problema, tá? Então, a letra certa é a letra B. Letra B. Vamos para o outro exercício, gente, do Gabriel. Gabriel, advogado, teve aplicada contra si penalidade de suspensão em razão da prática das seguintes condutas: atuar junto a cliente para a realização de ato destinado a fraudar a lei, recusar-se a prestar contas ao cliente de quantias recebidas deles e incidir em erros reiterados que evidenciaram inépcia profissional. Antes de decorrido o prazo para que pudesse requerer a reabilitação, quanto à aplicação dessas sanções, e após o trânsito em julgado das decisões administrativas, instaurou-se contra ele, em razão dessas punições prévias, então em razão das 3 punições, novo processo disciplinar. Com base no caso narrado, assinale a opção que indica a penalidade a ser aplicada. E aí, pessoal, qual é a penalidade que será aplicada aí ao advogado Gabriel? Qual é a penalidade que será aplicada ao advogado Gabriel? De exclusão para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta, pessoal, cuidado, realmente vai ser exclusão, tá? Então, eu já vou excluir aqui suspensão e vou excluir suspensão. Agora, exclusão precisa da maioria absoluta? Não, né, gente? Quórum, nós vamos chutar o quê? 2/3. Olha a letra C, de exclusão, ficando o pedido de nova inscrição condicionado à prova de reabilitação. E aí, certo? Perfeito. Letra correta, tá? É a letra C. Letra C de Coringão, campeão do mundo que bateu no Palmeiras ontem. Show de bola, gente. Vamos para frente aí. Mais exercício. Deixa eu diminuir a minha cara aqui. O advogado Aureliano foi contratado por alguns herdeiros de José Arcádio para representá-lo em inventário judicial. Após 10 anos, dá-se o trânsito em julgado da sentença que julgou a partilha, ocasião em que os clientes solicitaram a Aureliano que apresente a conta dos valores que dele recebeu durante o período, referente às custas e outras despesas processuais. Todavia, não desejar perder tempo com a elaboração do documento, Aureliano, que até então possuía conduta profissional irretocável, deixa de oferecer as contas requeridas. Assim, Aureliano cometeu a infração disciplinar, sujeitando-se à sanção. E aí, pessoal, qual sanção? Tá ligado ao quê, gente? Tá ligado ao quê? Tá ligado à grana. Tá ligado a dinheiro. Se tá ligado a dinheiro, tá? Nós vamos para a nossa regra, que ele responde por suspensão. Isso aí, chat. Boa, boa, boa. Suspensão. Letra correta é a letra B, tá? Pessoal, eu vou correr aqui para a gente terminar a nossa matéria em 1 hora, tá? Então, presta atenção aí. Atenuantes. Quais são as atenuantes? Gente, as hipóteses de atenuante não é só primariedade, tá? Estão todas aí no artigo 40. Primariedade é essa hipótese aqui, ó. Ausência de punição anterior. Mas eu tenho também falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Eu tenho exercício assíduo e proficiente de mandato em cargo em órgão da OAB, tá? E eu tenho prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Todas essas 4 são causas de atenuante. Mas o mais importante que eu queria que você tivesse destacado aí no seu caderno ou na sua cabeça, que esse rol do artigo 40, olha aqui que eu escrevi aqui para vocês, ele é exemplificativo. Ou seja, pode a OAB, lá na hora do processo disciplinar, entender que existe outro tipo de atenuante, sem problema nenhum, tá? Então, essas são as expressas, mas o rol do artigo 40
é exemplificativo. Agora eu queria que vocês escrevessem uma coisa aí sobre atenuante, importantíssima, tá? Importantíssima. Você vai notar o seguinte, ó. Olha só, sobre atenuante. As atenuantes, que são essas que estão aí, as atenuantes têm o poder de, aí você vai por 2 pontos, tem o poder de 2 pontos. Número 1, escreva aí. Número 1, transformar a censura em advertência. Isso a gente já viu, tá? Então, 1, transformar a censura em advertência. Beleza? 2, diminuir, então 2, diminuir o tempo de suspensão. Lógico que não pode ser menos que 30 dias, tá? Mas vamos imaginar lá que o advogado seria suspenso por 6 meses. Como ele é primário, por exemplo, que é uma atenuante, ele vai ficar suspenso por 4. Então, as atenuantes, número 2, têm poder de diminuir a suspensão. Ou o prazo de suspensão, ou o período de suspensão, como você quiser escrever aí no seu caderno. E 3, diminuir o valor da multa. Então, por exemplo, a multa seria de 5 anuidades. Como é primário, vai virar 3, vai virar 2, enfim, diminuir o valor da multa. Perfeito? Isso é o que a atenuante pode fazer. Agora você vai anotar embaixo. As atenuantes não têm o poder. Não têm o poder de. As atenuantes não têm o poder de. Põe 2 pontos. Não tem o poder de. Número 1. Transformar suspensão em censura. Então, olha que loucura. Olha que loucura. A atenuante transforma censura em advertência, mas ela não transforma suspensão em censura. Cuidado, cuidado. E número 2, transformar exclusão em suspensão. Então, tanto a atenuante não transforma a suspensão em censura, como também não transforma a exclusão em suspensão. Show? Gente, ficou lindo, maravilhoso essa parte aí sobre atenuantes, tá? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode mandar mensagem. Não tem problema não. Reabilitação, gente, simples. Reabilitação, muito simples aí. Olha só o que diz o artigo 41, meus queridos. Deixa eu diminuir minha cara aqui. É permitido ao que tenha sofrido qualquer... Então, aqui está a resposta para quem fala, professor, mas eu fui excluído dos quadros da OAB, eu posso voltar? Pode, ó. Porque é permitido a quem tenha sofrido qualquer infração disciplinar, inclusive exclusão, 1 ano após o seu cumprimento do quê? Da penalidade, requerer a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Então, para que eu requeira a reabilitação, eu preciso apresentar provas efetivas de bom comportamento. Tá bom? Provas efetivas de bom comportamento. Só que nós temos uma observação. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, aí a reabilitação profissional, que é essa aqui do caput, vai ficar condicionada à reabilitação criminal. Então, primeiro eu faço a reabilitação criminal, depois eu faço a reabilitação profissional. Agora, não resultou da prática de crime, tá? Eu não respondi processo penal, processo criminal. Então, eu só preciso fazer a reabilitação profissional. Gente, a reabilitação é simples, tá? Imaginem só que o Renato respondeu o processo disciplinar e, ao final, ele foi penalizado com censura. Então, tá lá nos assentamentos do advogado, do Renato, escrito censura, uma em 2019. Quando passa 1 ano que eu cumpri a penalidade da censura, quer dizer que essa censura foi registrada
nos meus assentamentos, eu peço a reabilitação. A reabilitação, gente, nada mais é do que uma borracha. Ela vai lá e, ó, apaga essa censura minha. E se ela apagou, adivinhem, eu volto a ser primário, tá bom? Então, reabilitação nada mais é do que isso. É a retirada da capivara do advogado. Em resumo, fica como isso. Olha esse exercício facinho e caiu sobre reabilitação na OAB, gente. Júlio Silva sofreu sanção de censura por infração disciplinar, não resultante da prática de crime. Tatiana sofreu sanção de suspensão por infração disciplinar, não resultante da prática de crime. E Rodrigo sofreu sanção disciplinar por infração disciplinar resultante da prática de crime ao qual foi condenado. Transcorrido 1 ano após a aplicação e o cumprimento das sanções, os 3 pretendem obter reabilitação mediante provas efetivas de bom comportamento. De acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. E aí, gente? Quem faz jus? Todos fazem jus, olha a alternativa C que linda, ó. Todos fazem jus à reabilitação, porque a gente leu que qualquer um, tá? Qualquer um pode, que pode ser concedida 1 ano após, mediante provas efetivas de bom comportamento. Tá lindo, maravilhoso. Nos casos em qualquer sanção disciplinar, isso mesmo, nós vimos. Independente se resultar da prática de crimes, tendo em vista que são esferas distintas. Opa! Não, 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 não. Júlio e Tatiana fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida após 1 ano mediante provas efetivas de bom comportamento. Beleza, nos casos de qualquer sanção disciplinar, certo? O pedido de Rodrigo, porém, depende de reabilitação criminal. Sim, né, gente? Porque o Rodrigo respondeu pela prática de crime. Então, a letra correta é a letra A. Ok? Mais um exercício resolvido. E última matéria, quando falamos, tá, de infração e sanção disciplinar. Gente, prescrição. Olha só, 2 segundos eu faço essa, tá? E a gente encerra a aula e vai ficar o exercício para a gente responder lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você não participa do grupo de WhatsApp, aqui embaixo no YouTube, tá? Tem o link para o nosso grupo. É só clicar e entrar. Gente, prescrição é simples. Existem 2 tipos de prescrição no nosso código de ética. Primeira prescrição. Eu vou contar. Olha lá, diminui a cara do professor. Pera aí, gente. Deixa eu diminuir minha cara aqui. Aqui, ó. Primeira prescrição. 3 anos. 3 anos, tá? 5 anos, perdão, contados da constatação do fato. Então, aqui, ó, eu tenho a constatação do fato. Então, quando a OAB ficou sabendo daquele fato, ela tem 5 anos para iniciar o processo disciplinar. Gente, se ela não iniciar o processo disciplinar em 3 anos, o que vai acontecer? Tudo prescrito. Essa prescrição aqui de 5 anos, ela se chama prescrição da pretensão punitiva, tá? Ela acontece antes do processo, gente. Agora, a partir do momento que a OAB começou o processo disciplinar, ele não pode ficar parado aguardando despacho ou aguardando sentença por mais de 3 anos. E essa prescrição se chama prescrição intercorrente. Falei que ia ser fácil, gente? Vocês acharam que ia ser difícil igual a prescrição penal? Não, aqui é mais tranquilo. Beleza? E para a gente cumprir com o nosso cronograma, tá? De fazermos no máximo aqui uma aula de 1h30, o nosso exercício vai lá para o grupo de WhatsApp e vocês vão responder por lá. E depois eu respondo explicando em vídeo. Tudo bem? Meus queridos, então para quem está aqui no ao vivo, tem alguma dúvida? Alguma dúvida?
Nenhuma? Então fechou, meus queridos. Muito obrigado por deixarem o meu domingo mais animado. Agora a gente começa aí com força, vamos lá almoçar, tá? Já sabem, se inscrevam no canal do professor, sigam lá o meu Instagram, tá? E curtam aí esse vídeo gravado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, seja dessa aula, seja das demais, eu estarei disponível tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto lá no nosso grupo de WhatsApp. Perfeito? Então, ó, bom descanso para quem for descansar e bons estudos para quem for estudar. Tchau, tchau e até a próxima do nosso aulão gratuito. Um abraço, pessoal!